Fala galera, meu nome é Thiago e hoje eu vim trazer uma proposta para vocês em relação à dieta. Então a minha pergunta é, será que é possível ter autonomia com a própria dieta? Então eu não sou nutricionista, não prescrevo dieta, mas eu criei uma planilha, um modelo, para quê? Para aquelas pessoas que não têm dinheiro para pagar um nutricionista ou que querem gerir a própria dieta, elas possam fazer isso na casa delas, tá? Antes disso, deixa eu me apresentar, falar por que eu poderia fazer uma planilha, por exemplo, confiável, sendo que eu não sou nutricionista. Bom, primeiro, eu sou mestre em Física pela UNB, tenho pós-graduação em Matemática e agora eu sou estudante de Educação Física, tá? E vendo alguns hábitos de algumas pessoas e por ter passado por um processo de emagrecimento, eu criei um grupo de incentivo à prática de atividade física e de alimentação saudável. Bom, eu tentei juntar meu conhecimento em matemática com a minha curiosidade em relação à atividade física e em relação à nutrição para poder criar algumas alternativas, porque hoje, para mim, a saúde é uma questão de hobby, depois que eu passei por esse processo de emagrecimento. Bom, mas e como é que foi isso então? Por que eu me interessei pela nutrição e como foi a minha trajetória nesse campus, mesmo que eu não seja nutricionista? Bom, eu tenho algumas certificações, apesar de não ter o curso completo. Então, por exemplo, na própria UNB, durante a minha graduação, eu fiz disciplinas relacionadas. Então, fiz Nutrição Humana 1, fiz Bioquímica Fundamental. Eu participei de alguns congressos de nutrição esportiva. Já saí no Correio Brasiliense falando sobre os exageros que as pessoas fazem nas festas de final de ano. Fiz alguns cursos de extensão na UNB, falando sobre ciência e tecnologia dos alimentos. E, principalmente, eu tenho uma experiência em relação a isso, né? Aqui vocês estão vendo minha foto de antes e depois. Sou membro vitalício do Vigilantes do Peso, segundo lugar no concurso do ano de 2008. Bom, então com isso, e com o meu estudo particular em relação à nutrição, eu desenvolvi, então, uma planilha para ajudar o pessoal a fazer a própria dieta de forma autônoma. Por que eu fiz isso? Várias vezes eu fui a nutricionista, peguei uma dieta e com o arcabouço teórico que eu tive nas minhas disciplinas, eu pude constatar que muitas delas não eram equivalentes ao que a literatura fala, algumas delas com superestimação de proteínas, até 3 vezes mais proteínas do que eu necessitava no dia. Então eu falei assim, por que eu vou pagar, né? Claro que existem vários profissionais sérios na área, mas por que eu vou pagar R$300 para alguém fazer uma dieta em que eu vou comer 3 vezes mais proteínas do que eu tenho que comer realmente? E aí eu fui pegando essas publicações científicas, esse material teórico, juntei com o meu conhecimento em matemática e montei essa planilha. Bom, então vamos entender como é que funciona essa planilha. Por quê? Basicamente o que eu fiz foi pegar o que já é aceito na área de nutrição, adaptar a matemática necessária para que as pessoas pudessem então utilizar a planilha. Mas vamos entender alguns conceitos da nutrição, conceitos bem básicos para entender o funcionamento da tabela. Então o primeiro deles é o conceito de balanço energético. Então bem tranquilo de entender. Se eu faço uma ingestão de 3.000 calorias e eu gasto 3.000 calorias, eu tenho então um equilíbrio, né? Eu vou então tender a manter a massa corporal. Também vale para os outros casos, em que um deles é maior. Então, se eu tenho uma ingestão de 4.000 calorias, mas eu só gasto 2.000 calorias, então eu vou ter o quê? Vou tender a aumentar a massa corporal. Bom, então, nós precisamos entender o seguinte. Como é que eu faço para ter, então, o equilíbrio dessa relação? Basicamente, quando eu tenho uma dieta, eu preciso calcular o gasto calórico. Para quê? Para eu saber o tanto que eu tenho que consumir e o tanto que eu vou ter que gastar. Então, basicamente, quais são os métodos de determinar esse gasto calórico? Geralmente são métodos muito caros e que não é qualquer pessoa que consegue. Não é em todo lugar que eu tenho isso e é caro também. Então, por exemplo, a calorimetria direta. Você coloca uma pessoa dentro de uma sala e mede aí a quantidade de calor que elas expelem para o ambiente. Mas como isso não é possível de se fazer todo dia, toda hora com todas as pessoas, é um método que ele não está disponível,
o que alguns autores fizeram? Eles fazem isso com algumas pessoas e tentam transformar esses dados em algumas formas. Então nós temos que calcular o gasto basal, ou seja, a quantidade de energia só para manter as funções básicas do organismo. A gente tem que calcular o gasto relativo à atividade física. Então, nesse caso, eu usei dois autores. O Cunningham, 1991, que vai me dar o gasto energético diário, né, em relação à taxa basal, e o Clark, de 1998, que vai me dizer o gasto referente à atividade física. Então, essas fórmulas então, foram colocadas na planilha do Excel, né? Sempre, claro, quando a gente vai fazer a distribuição dessa energia, a gente vai considerar a distribuição entre os macronutrientes. Então, qual a quantidade de proteína, gordura e carboidrato na dieta. Então, eu usei de acordo com a FAO. Então, lá na tabela, a gente tem um cálculo de tudo isso aqui, vai me dizer qual a distribuição de macronutrientes de acordo com as indicações internacionais, mas a gente tem que lembrar o seguinte, a gente sempre tem limitação, afinal de contas, esses estudos eles foram feitos com outros indivíduos, então no caso é uma média. Então, no geral, o que a gente tem que fazer? Observar as mudanças e ir fazendo adaptações ao longo do tempo. Bom, então aqui está a planilha, basicamente. Ela tem, aqui na primeira página, a parte de anamnese, onde a gente vai colocar os dados como sexo, altura, massa corporal, e ele já vai me indicar, e de acordo com as equações daqueles autores que eu mostrei, qual deve ser, então, o gasto calórico diário de uma pessoa. De acordo com as recomendações da FAO, ele já divide também quanto de cada um dos macronutrientes deve estar na dieta, e além disso, ele já distribui em todas as refeições. Nessa primeira aba, que chama anamnese, é onde a gente vai colocar nossos dados, tanto os dados atuais como os dados desejados. Então aqui, nessa primeiro pedaço aqui de cima, a gente vai colocar nossa altura em metros, nossa massa corporal atual, então em quilogramas aqui, no meu caso 87 quilos, sexo, M ou F, maiúsculo, e a massa ideal ele próprio vai calcular, então aqui você não precisa mexer. Lembrando que essa massa ideal aqui ele está calculando em relação ao IMC médio, então pode ser que essa massa ideal aqui não seja apropriada para todas as pessoas, porque o IMC ele é um bom indicador para médio da população. Então, quem tem uma massa muscular um pouquinho maior do que a média da população, esse índice aqui já não é tão adequado. Então, eu, por exemplo, coloquei que eu quero chegar em 90 kg. Bom, dessa primeira parte aqui a gente vai para a segunda, que é a antropometria desejada. Então, minhas medidas desejadas. Vou colocar minha altura aqui de novo. Minha massa total, então no caso eu quero chegar em 90 kg, e o meu percentual de gordura. Então aqui eu coloquei 7%. Em relação ao percentual de gordura, então quem não tem uma noção de quanto é mais ou menos como você vai ficar com determinado percentual de gordura, aqui essa imagem ela dá mais ou menos uma noção. Então, por exemplo, se você quer ficar com determinada composição corporal, então você escolhe aqui mais ou menos o percentual de gordura que você quer atingir. Ele vai calcular automaticamente qual é a quantidade da sua massa total, de massa gorda, qual é a quantidade de massa magra, porque a partir disso é que ele vai calcular o seu gasto energético diário. Bom, a partir disso aqui, o que acontece? Você vai colocar as suas horas de sono, por quê? Porque quando você está dormindo, seu gasto energético é menor. Então você está praticamente em repouso, em metabolismo basal. Então, a partir disso, ele vai calcular a sua taxa metabólica de rotina, e do total, ele já vai calcular o valor energético total aqui embaixo. Só vamos entender o seguinte, por que eu tenho 3 valores aqui. Então, quando eu chego, depois que eu coloco aqui também a minha atividade física, já vou explicar como é que eu faço aqui na atividade física, ele vai te dar 3 valores de energia que você tem que consumir no dia para manter essa antropometria desejada. Então, nesse caso aqui, uma pessoa que faz atividade física, ela tem que consumir 3.173 calorias no mínimo e no máximo 3.859. Então aqui é para uma pessoa que no dia a dia ela não é muito ativa. Então ela geralmente trabalha sentada ou não faz atividades que demandam muita energia. E esse 3.859
é para pessoas extremamente ativas. Então, pessoas que trabalham com serviços que demandam muita energia. Geralmente a gente trabalha com esse índice mínimo e depois vai fazendo as adaptações. Em relação à atividade física aqui, ó, por exemplo, eu coloquei aqui musculação, o tempo que eu passo na academia, que é aproximadamente 45 minutos ou 75% de uma hora. E esse fator aqui, ele é um fator determinado também por uma tabela que depois eu disponibilizo para vocês. Então, o fato de fazer musculação acrescenta aqui menos de 300 quilocalorias na minha dieta por dia. Bom, então, calculados esses valores, a própria tabela já vai dividir quanto em gramas, agora, de cada macronutriente, ou seja, carboidrato, proteína e lipídio, a pessoa tem que comer. Então, nesse caso aqui, para atividade física, essa pessoa tem que comer 436 gramas de carboidrato, 159 de proteína e 88 de lipídios no mínimo. Exatamente esses valores aqui vão ser utilizados para dividir entre as refeições. Então aqui embaixo eu vou dividir essa quantidade total aqui, por exemplo, ó, de carboidrato, eu vou dividir ele em 7 refeições aqui no caso. Aqui do lado ele vai mostrar, né, de forma gráfica como foi dividida essa quantidade total de macronutrientes e mostra aqui o valor relativo entre eles. Então, por exemplo, na última refeição eu tenho uma quantidade menor de carboidratos do que, por exemplo, no café da manhã. Por quê? Aqui é o horário que a gente vai dormir, então a gente vai passar a gastar menos energia. Como o carboidrato ele é a fonte principal de energia, a gente não precisa de muita quantidade à noite, como a gente precisa, por exemplo, de manhã, que quando a gente passou um tempo sem comer, a gente precisa repor os estoques aí de carboidrato. Vamos passar agora aqui para a segunda aba. Então, na segunda aba é onde está a dieta de fato. Então, vamos entender como é que ela funciona. Aqui em cima eu vou ter o nome da refeição, que vai vir automaticamente da aba anterior. O horário eu mesmo vou colocar, então se eu tomo café da manhã às 6h30, eu coloco 6h30 ali. E esses valores de carboidrato, proteína e lipídio, eles vão vir também automaticamente da outra tabela, que eu não preciso então mexer nessas abas. Bom, como é que eu vou fazer isso aqui então? Se eu já tenho esses valores vindos lá da outra tabela, o meu objetivo é colocar os alimentos aqui de modo que esse valor aqui de cima e esse valor total aqui de baixo, que é o referente aos alimentos que eu coloquei, eles sejam muito próximos. Então, por exemplo, no caso aqui, eu tenho aveia, o alimento, né? A quantidade de uma colher de sopa e são 2 porções. Isso significa que eu estou comendo 2 colheres de sopa de aveia. E ele já coloca esses valores aqui automaticamente. Então, por exemplo, eu vou apagar a aveia, ele vai automaticamente fazer sumir essa célula e todas essas 4. Quando eu coloco de novo aveia, ele volta a aparecer esses valores. Então vamos supor, por exemplo, que eu não quero comer 2 colheres, mas uma só. Então eu mudo aqui esse valor e ele automaticamente vai mudar no resto também. Porém, eu tenho que observar, na verdade, se esse valor aqui de cima e esse aqui de baixo eles estão próximos. Para a proteína está bem próximo, mas para carboidrato e lipídio está um pouquinho longe. Então vamos aumentar aqui, essa aveia aqui para 2 e ver o que acontece. Então eu vou para 81 de carboidrato, quase 15 de lipídios, de gordura, e 30,86 de proteína. Bom, então o valor não vai dar um valor exato, mas está bem próximo. O objetivo, na verdade, é que no final do dia você tenha o total que foi calculado lá na outra tabela. Então, eu vou fazer isso aqui para todas as minhas refeições. Se eu mudo aqui um alimento, ele já exporta os valores automaticamente. Muita atenção aqui para não mexer nem nessa célula e nem nessas 4 aqui, nessas 4 colunas, porque esses são valores que estão sendo importados lá de outra aba. Então, se você mexe nesses valores aqui, a fórmula vai ser quebrada, ela vai ser retirada do lugar, então você não vai ter os valores vindos da outra tabela.
Bom, fazendo isso aqui para todas as minhas refeições, eu vou ter aqui no final do dia o meu total. E é isso aqui que é bem importante também, porque uma refeição ou outra você deixou a mais ou a menos essa quantidade aqui de cima, mas você tem que olhar se no final do dia eu tive então as recomendações que estavam lá na minha outra aba. Então vamos olhar. De acordo com essa aba aqui, ó, o mínimo de carboidrato que eu tenho é 436, tá aqui, ó. Então, o verdinho é com atividade física, a primeira coluna aqui é o mínimo. Então, 436, aqui eu estou com 412 aproximadamente. Então, eu tenho que colocar aqui em algum lugar um alimento para aumentar essa quantidade de carboidrato. Nas proteínas, eu tenho 159. Então, eu passei um pouquinho aqui, ó, 174. Se você olhar aqui, ó, é até maior do que o valor médio, né? E aqui a gordura, tenho 76,3. Lá na outra aqui está me dizendo que eu tenho que comer 88. Então está um pouquinho abaixo. Vamos só tomar um pouquinho de cuidado em relação às gorduras, porque às vezes a gente prepara, por exemplo, uma carne, coloca óleo, coloca azeite, alguma salada, e acaba não contando esse valor aqui nos lipídios. Então tem que contar. Eles também vão entrar aqui. Então, não esquecer disso. E aí no final ele vai te mostrar, em relação a esses valores no final, quantos por cento em contribuição energética está vindo de cada um dos macronutrientes. Então nesse caso aqui, ó, com 54% do valor energético vindo de carboidratos, que é a recomendação da FAO. Porque o carboidrato é a fonte primária de energia. O resto eu vou ter metade então de proteína, metade de lipídios. Lembrando que isso daqui é o valor relativo a porcentagem em contribuição energética. Isso não significa que eu vou comer em gramas a mesma quantidade de proteína. Por quê? 1 grama de gordura tem mais do que o dobro de quantidade energética de proteína, de 1 grama de proteína. Isso significa então que, em termos de balança, né, se eu for pesar a quantidade de proteína que eu vou comer mais proteína. Por quê? Porque a densidade energética dela é menor. Bom, então aqui está mostrando de forma gráfica esses valores relativos. Por último, bom, a gente viu na outra aba aqui que esses valores de alimentos eles estão vindo automaticamente. Eles estão vindo automaticamente da onde? Dessa última aba aqui. Então, dessa última aba aqui eu tenho cadastro de vários alimentos. Então, por exemplo, aqui a banana. Então tem lá, é uma unidade, né? A quantidade dela que a gente mede é de uma unidade. E aqui, quantidade de carboidrato, quantidade de proteína e quantidade de lipídios em uma banana. Se eu não tiver com esse alimento cadastrado aqui, o que eu posso fazer? Eu vou cadastrar. Então, eu vou colocar aqui, eu vou pegar o meu rótulo lá de algum alimento, vou colocar o nome desse alimento, inclusive eu posso fazer para o mesmo alimento para marcas diferentes, só basta eu colocar o nome da marca. Vou colocar em que medida eu vou fazer isso e colocar as quantidades de carboidrato, proteína e lipídio. Então, outros exemplos aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, grego 2 vezes, que é de uma marca específica. Então, é uma unidade, então é um potinho, né, de grego. E nesse potinho eu tenho 19 gramas de carboidrato, 7,2 gramas de proteína e 3,6 de gordura. Então, esses valores aqui, quando eu digitar esses nomes exatamente do jeito que eles estão aqui, na aba da dieta, eles vão trazer aqueles valores todos que você digitou. Então é basicamente isso, pegar e cadastrar os alimentos. E um alimento que não tem, por exemplo, uma embalagem, né, uma fruta, uma carne, eu vou usar uma ferramenta que tem online que chama Dieta e Saúde. Então, por exemplo, se eu quiser saber valor nutricional de um abacate, por exemplo. Então eu vou colocar assim, ó, abacate, dieta e saúde. Então já vai ter aqui, ó, o primeiro resultado, dieta e saúde barra abacate. Eu vou abrir aqui e ele já vai me dar lá, ó, uma unidade média. A medida mais precisa aqui seria gramas. Então você escolhe medida em gramas, coloca lá, por exemplo, 100 gramas. E aí ele já vai te dar, ó, 6 gramas de carboidrato, 1,2 de proteína e 8,4 gramas de gordura. Então eu posso pegar esses valores aqui e cadastrar na minha tabela.
Basicamente, o papel do nutricionista seria escolher esses alimentos de forma mais correta, porque basicamente na tabela você pode colocar qualquer coisa, né? Inclusive chocolate, essas coisas. Mas como forma de bom senso, a gente pode usar a pirâmide alimentar como um guia. Depois eu vou tentar fazer para vocês um guia de como escolher melhor esses alimentos. Então, enquanto eu não lanço para vocês o próximo tutorial, segue a gente lá no Instagram, @vemprotime, que é o meu grupo, o meu pessoal. E eu queria agradecer ao Kleber RLC Fotografia, que permitiu com que o meu quarto virasse um estúdio, mesmo que nas condições meio difíceis. Bom, galera, então é isso. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo.